maioria das pessoas passa a vida inteira jogando um jogo cujas regras elas desconhecem. Elas acreditam que a economia é um assunto para acadêmicos em Torres de Marfim ou para engravatados na Faria Lima. Estão erradas. A economia é a manifestação física das suas escolhas, do seu tempo e, em última instância, da sua liberdade. Se você sente que, apesar de trabalhar mais, o seu progresso está estagnado, você não está imaginando coisas. Você está sendo vítima de uma mecânica que foi desenhada para ser complexa, justamente para que você não a questione. Neste vídeo, vamos dissecar a estrutura da realidade financeira, da micro a macro, para que você pare de ser a peça e comece a entender o tabuleiro. Bem-vindo ao O Aprendiz. Vamos começar pelo átomo, a escolha humana. Esqueça a ideia de que o preço de algo é determinado pelo custo de produção. Isso é um erro clássico. O valor é subjetivo. A microeconomia começa aqui, na mente do indivíduo. Por que você paga R$ 10 em uma garrafa de água no deserto, mas não daria 50 centavos por ela parado ao lado de uma fonte? A economia nasce da ação humana. Nós agimos porque sentimos um desconforto e acreditamos que, através de uma troca, estaremos em uma situação melhor do que antes. Isso quebra o mito do jogo de soma zero. Em uma troca livre, ambos os lados ganham valor subjetivo. Mas vamos aprofundar. A utilidade marginal decrescente. Este é o conceito que define o consumo mundial. A primeira fatia de pizza, quando você está com fome, tem um valor imenso. A 10ª fatia tem valor zero ou negativo. Entender isso é entender por que empresas precisam inovar obsessivamente e por que a inflação de ativos, como imóveis, distorce completamente a percepção de valor de uma sociedade. Quando o dinheiro fácil inunda o sistema, a escala de utilidade é corrompida. As pessoas param de investir em produtividade e passam a especular em escassez. Como milhões de pessoas que nunca se viram conseguem coordenar a produção de um iPhone, que exige componentes de 30 países diferentes? A resposta não é um comitê central, são os preços. Friedrich Hayek, um dos maiores pensadores econômicos, descreveu o sistema de preços como um mecanismo de comunicação. O preço não é apenas um número, ele é um sinal envolto em um incentivo. Se o preço do cobre sobe, ele está dizendo aos mineradores: produzam mais. Ele está dizendo aos engenheiros: encontrem um substituto. Quando o governo ou bancos centrais tentam controlar preços ou manipular a moeda, eles estão cortando os fios desse sistema de comunicação. É como tentar dirigir um carro onde o velocímetro marca 100 km por hora, mas você está a 20. O resultado é inevitável: má alocação de recursos, escassez e, eventualmente, colapso. Para o público maduro, a lição é clara. Observe para onde os preços estão fugindo. Eles estão revelando onde a verdadeira escassez está escondida, apesar do que diz a narrativa oficial. Agora, subimos para a macroeconomia. Aqui, paramos de olhar para o indivíduo e olhamos para os agregados: PIB, desemprego e inflação. Mas cuidado, os agregados escondem a realidade. O PIB, Produto Interno Bruto, é a métrica favorita dos políticos. Mas o PIB tem uma falha trágica: ele mede gastos, não necessariamente criação de riqueza. Se um governo quebra uma janela e paga alguém para consertar, o PIB cresce. Mas a riqueza da sociedade diminuiu, pois aquele capital poderia ter sido usado para algo produtivo, não para apenas retornar ao estado anterior. O coração da macroeconomia moderna é o crédito. Como o sistema financeiro é baseado em reservas fracionárias, a maior parte do dinheiro que você vê não existe fisicamente. São promessas de pagamento. Isso cria os ciclos econômicos. A expansão, crédito barato, todos se sentem ricos. Investimentos duvidosos são feitos. Má alocação. A contração, a realidade bate à porta. As dívidas precisam ser pagas, o crédito seca e os investimentos improdutivos quebram. A pergunta que você deve se fazer não é se haverá uma crise, mas em que fase do ciclo de endividamento nós estamos. Quem entende a macroeconomia não prevê o futuro, mas reconhece a estação do ano em que o mercado se encontra. Aqui chegamos ao ponto de conexão entre política e o seu suor. A taxa de juros é o preço mais importante da economia. Por quê? Porque ela é o preço do tempo. Se os juros estão baixos artificialmente, o sinal enviado é: não poupe, consuma agora e invista em qualquer coisa. Isso destrói a formação de capital de longo prazo.
Quando o Banco Central manipula essa taxa, ele está alterando a percepção de tempo de toda a sociedade. E então, temos a inflação. Mas vamos além da definição de dicionário. A inflação é, essencialmente, uma transferência de riqueza silenciosa. Existe algo chamado efeito Cantillon. Quem recebe o dinheiro novo primeiro, o governo e os grandes bancos, consegue comprar bens e serviços a preços antigos. Quando esse dinheiro chega em você, o trabalhador, os preços já subiram. A inflação não aumenta os preços de forma igual. Ela beneficia quem está perto da impressora e empobrece quem está longe dela. É por isso que a classe média sente que está em uma esteira, correndo cada vez mais rápido apenas para permanecer no mesmo lugar. O gasto do governo, que parece gratuito, é pago através da diluição do valor de cada hora que você trabalhou. Entender a economia não serve para você prever o próximo rally da bolsa, mas para você não ser a vítima passiva do sistema. Quando você entende que o valor é subjetivo, você foca em gerar valor real para os outros. Quando entende os sinais de preço, você identifica oportunidades onde outros veem caos. E quando entende a macroeconomia, você protege seu patrimônio da voracidade estatal. A economia é a ciência de como o homem lida com a realidade. O aprendiz não é aquele que sabe tudo, mas aquele que reconhece os padrões invisíveis que governam a vida material. O sistema conta com a sua ignorância para prosperar. O seu conhecimento é a única forma de sabotar esse plano. Este foi o nosso primeiro passo. No próximo vídeo, vamos aplicar essa lógica para entender por que certas nações prosperam, enquanto outras, com os mesmos recursos, definham no autoritarismo. Inscreva-se! A jornada para entender o jogo está apenas começando.